sou Ralph Gurr e hoje iremos falar sobre 5 objeções ao anarcocapitalismo. Antes de mais nada, cabe nos definir que o anarcocapitalismo empregado neste vídeo é ilícito, ou seja, proibido sob qualquer circunstância iniciar agressão contra indivíduos pacíficos. A agressão é ferir a integridade dos indivíduos e de sua propriedade, seja causando danos ou sob ameaça. Qualquer coisa que extrapole essa sentença está desvirtuando o sentido de anarcocapitalismo e não se aplicará aos argumentos aqui desenvolvidos. Como foi dito, os anarcocapitalistas se preocupam sobre o que é eticamente correto ou não, independente de qualquer coisa. Não tem nada a ver ser somente com a economia. É um fato que o Estado é um agente antieconômico. Mas nós, anarcocapitalistas, não nos preocupamos somente com o escopo econômico. Apenas defendemos que a sociedade deve se organizar de forma voluntária sem agressores, sejam eles indivíduos ou institucionalizados, e que assim ela cresceria de uma forma mais harmônica. Acreditamos que a voluntariedade seja suficiente para satisfazer os anseios da sociedade e que não precisamos de instituições com força e violência para nos coibir a isso. E assumindo que o Estado é uma instituição pautada na violência contra indivíduos pacíficos, ela deve ser extirpada, somente isso. Uma sociedade anarcocapitalista depende de contratos. Contratos de trabalho, casamento, contratos de serviço como água, esgoto, luz. E estes contratos são basicamente leis voluntárias. Para que eles sejam efetivados, é necessário uma instituição jurídica, que além de efetivar os contratos, fique encarregada em resolver eventuais problemas entre os agentes, aplicando suas leis. A sociedade possuiria instituições de justiça para garantir as leis, e para tal nós poderíamos escolher quais delas irão nos proteger. E haveria uma grande variedade, desde empresas específicas na proteção de leis de uma empresa até em uma sociedade. Mas e os crimes que não possuem contrato? Bom, primeiro que numa sociedade livre seria muito raro acontecer um crime, mas suponhamos que tenha ocorrido um crime. A vítima irá intimar o criminoso a julgamento e estes entrarão num acordo. Se o acordo não for cumprido ou não for aceito pelo criminoso, ele será taxado como fora da lei. Assim será muito difícil ele viver na sociedade e ele perderia o apoio de todas as instituições jurídicas. É lógico que depende muito do crime que ele cometeu, e isso será cuidadosamente tratado num vídeo mais específico. As leis seriam um fruto natural do livre mercado, das tradições, dos costumes, seriam feitas basicamente para garantir o bem-estar do indivíduo. Elas não seriam criadas, elas seriam descobertas. E sempre haverá as principais leis, como não matar, não roubar, não estuprar. Qualquer sociedade que não condene essas atrocidades dificilmente se manteria de pé. Portanto, as leis elas se comportariam de uma forma a satisfazer os anseios da sociedade e não dos políticos e burocratas. Muito se argumenta que é intrínseco a formação de monopólios no mercado e que isso é extremamente ruim para nós. Não é nada tão longe da verdade. Isso é demonstrado economicamente e historicamente. De antemão, eu vou evidenciar a diferença entre o monopólio bom e o monopólio ruim. Monopólios bons são aqueles que, individualmente ou por meio de trusts, oferecem serviços qualitativamente superiores e com preço muito mais baixo que seus concorrentes. Assim, elas acabam se tornando as únicas no mercado a oferecer aquele bem. E não há nada de errado acontecendo. Elas estão recebendo o mérito por isso. Elas estão satisfazendo a demanda dos consumidores. Elas lidaram com a concorrência não de forma a evitá-la, mas de forma a se adequar a ela. Se esse trust ou monopólio, depois de ter falido todos os seus concorrentes, porque ela foi escolhida pela sociedade como sendo a melhor, se ela decide aumentar seus preços e diminuir a qualidade, está abrindo margem para nova concorrência. Lógico que vai aparecer mais empresas para concorrer com ela.
e assim os consumidores irão novamente escolher qual será a melhor. Isso ocorreu fervorosamente nos Estados Unidos antes do advento da lei antitrust. Seguindo, sobre os monopólios ruins, eles, diferentemente dos monopólios bons, não conquistam sua posição no mercado caindo na graça dos consumidores. Estes são impostos via coerção estatal, garantindo uma posição que nenhum jamais poderá ter. O Estado, por meio de concessões, leis antitrust, subsídios, estatização, faz isso não com a intenção de proteger os consumidores, mas sim para privilegiar alguns grupos e indivíduos. A evidência disso são os empresários que reclamavam da concorrência desleal nos Estados Unidos e eram totalmente apoiadores da lei antitrust. Como consequência, temos um monopólio que oferece serviços caros e totalmente ineficientes, como os nossos Correios, ou o cartel de telecomunicações provido pela Anatel. Em suma, em um livre mercado, os poucos monopólios que conseguem ascender são extremamente benéficos para a sociedade em geral. Os que não, simplesmente faliriam com a concorrência. Os monopólios ruins perpetrados pelo Estado sempre configuram maus e dispendiosos serviços. Isso se dá porque eles não enfrentam a feroz concorrência que é regra no livre mercado. Os monopólios no livre mercado são a exceção e não a regra. Antes de mais nada, cabe esclarecer que nada cria pobreza. A pobreza é o estágio inicial do ser humano, é a inércia que encontramos na natureza. Nós só ficamos chocados com a pobreza porque os nossos antepassados tentavam remediar este fenômeno. Assim, o que devemos investigar é o que traz prosperidade, e é o capitalismo. Ou seja, indivíduos trabalhando, investindo, acumulando, trocando. Mas, independente de tudo isso, é de bom grado elucidarmos que só do Estado brasileiro ser completamente extinto, eu e você seríamos 40% mais ricos. Teríamos mais do nosso dinheiro e isso já seria um grande passo à frente. Ah, mas no anarcocapitalismo só os ricos teriam acesso aos bens de capital, os pobres morreriam. É notório que sempre haverá divisão de classe, sempre haverá o pobre e o rico. Portanto, sempre haverá mercado para todos. Por exemplo, no ramo automobilístico, os carros de luxo são fabricados em unidades por ano. Os carros executivos valem milhões de reais. E os carros populares valem alguns R$1.000. É óbvio que os pobres não usufruiriam dos mesmos produtos que os ricos, mas não deixariam de usufruir bens. Haveria oferta para todas as demandas. Aliás, para as classes média e baixa, a oferta e concorrência seriam ainda maiores, visto que eles são a maioria na sociedade. As empresas não estariam interessadas em lucrar e investir onde estivesse concentrada a maior parte da população. Os pobres teriam opções e oportunidades que jamais tiveram. É claro que os pobres e os ricos usufruiriam de produtos com qualidades e preços diferentes, mas é um absurdo deduzir que numa economia livre do Estado, estes jamais seriam abarcados pelo mercado. É ir contra toda a teoria econômica desenvolvida até hoje. Esse argumento preconiza que, para satisfazer a demanda dos consumidores, as empresas de segurança expandiriam seu aparato de coerção, suas armas, seus contingentes, etc. E guerreariam com as outras empresas de segurança, fazendo com que as que se sobressaíssem formariam pequenos estados. Bom, a primeira objeção a esse argumento é que conflitos são caros. É extremamente caro você investir capital em mão de obra e demais recursos em um meio que não necessariamente irá satisfazer a sua intenção. E como sabemos, as empresas odeiam ter déficits, por isso elas investem seus recursos escassos em meios que elas poderão ter algum retorno. Será que o meio mais lucrativo de defender os interesses de seus clientes seria guerreando contra as empresas de segurança de litigante deles? Ou será que teríamos um meio mais barato e conveniente a todos? Vamos dar um exemplo para ilustrar isso. Digamos que eu moro na cidade A, e como toda cidade no anarcocapitalismo, ela é privada. E, como toda cidade privada, ela possui seu próprio regimento legal interno, suas próprias leis, vamos dizer assim. E neste regimento, ela fala que os moradores da cidade poderão usar os serviços de segurança da empresa 1 ou da empresa 2,
que são as melhores no mercado, são famosas por conceder segurança a seus clientes e etc. E que os tribunais das empresas X e Y é que irão julgar os crimes. Num belo dia, voltando do trabalho, eu noto que meu vizinho está saindo de minha casa com o meu computador e com o meu tablet. Imediatamente eu aciono a empresa 1, da qual eu sou contratante, para que ela vá até lá e recupere meus objetos. Esta vai à casa de meu vizinho, reivindica meus pertences, mais os honorários dispendidos por ela para ter que ir até lá, e ainda a multa sobre o crime de furto, que é regulamentação da cidade. Ele se nega, alegando que nunca fez isso e que irá acionar a empresa 2, da qual ele é contratante, para protegê-lo. A empresa 2 chega e eis que temos aqui constituída uma lide. Será que as duas empresas irão se digladiarem até a morte, instaurar caos e a empresa vencedora irá constituir um novo estado? Ou será que as duas entrarão num acordo barato e conveniente para as duas partes? É óbvio que é a última opção. Provavelmente essas empresas já teriam tido esse tipo de situação antes e já teriam todo um arcabouço que regeria uma forma mais conveniente para ser tratado esse assunto. Provavelmente elas levarão o caso até o tribunal para que possa ser analisado e instaurado a pena legal da cidade contra a pessoa que cometeu tal crime. Ah, mas a empresa perdedora teria má fama por não conseguir proteger seus clientes e faliria por não oferecer bons serviços? Como dito no início do vídeo, algumas leis seriam um consenso de qualquer lugar minimamente civilizado. Você moraria numa cidade privada com policiais privados que aceitassem crimes de furto, homicídio e estupro? É claro que haveria uma variabilidade muito grande de leis. Algumas cidades permitiriam casamento e adoção entre casais homossexuais e outras não. Algumas cidades permitiriam livre comércio de drogas e outras não. Essas empresas de segurança não poderiam transgredir o código legal da cidade só para atender a demanda de alguns dos seus consumidores. Isso causaria repúdio em todos os setores da sociedade, principalmente para os clientes daquela empresa que não cometem crimes. Toda a lógica do mercado regeria esse sistema sem problema algum e de uma forma infinitamente superior do que o Estado faz hoje. A segunda observação é que uma guerra privada jamais teve as proporções de uma guerra estatal, visto que o Estado tem todo um aparato do seu lado, ele pode chamar civis para ir para outro território e morrer em seu nome, e se eles não se recusarem a fazer isso, serão chamados como desertores da pátria e serão presos. Como se não bastassem, eles têm do seu lado esse povo que financia seus gastos extremos através dos altos impostos e da inflação da moeda. Guerras são e sempre serão antieconômicas. Se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, não se esqueça de acessar a descrição para ter acesso aos artigos, aos livros, assista aos nossos 2 últimos vídeos e obrigado!